As perguntas mais intrigantes têm as respostas mais surpreendentes. Nos Confins da Terra, no National Geographic Channel. Na natureza, onde a mudança é a única constante, existe uma força poderosa que sempre permaneceu escondida. Esta força afeta os cursos do Sol e da Lua, a vazante e o fluxo das marés, bem como cada coisa viva na Terra, do crescimento das plantas até a saúde dos seres humanos. Desde a antiguidade, as pessoas sempre fizeram de tudo para controlar e usar esta força que eles acreditam lhes permitirá transcender a vida, a idade, a doença e até a morte. Os mitos e a lógica do Kung Fu Shaolin. Segunda parte. Em uma pequena cidade perto de Foshan, na província chinesa de Guangdong, mora um trabalhador aposentado de 56 anos. Todas as noites antes de dormir, ele absorve esta enorme energia da natureza. Você coloca um saco de areia ou uma bolsa medicinal na barriga para pressionar e depois contrai o abdômen e inspira. Há 20 anos, o Sr. Kuan dorme com um saco de areia no abdômen. Ele acredita que respirar com um grande peso pressionando o abdômen permite que ele absorva muitas vezes mais energia do que outras pessoas. Após dormir desta forma por 3 meses, ele ficou surpreso em constatar que sua inflamação crônica da traqueia e pressão alta melhoraram e ficou convencido da eficiência desta técnica de absorção de energia. Desde então, ele sempre dorme assim. Pode parecer um pouco estranho, mas na verdade o Sr. Kuan está praticando o que os chineses chamam de Qigong, que literalmente significa controle da respiração e se refere à força interna ou energia possuída pelos artistas marciais. Treinei minha carne e ossos para que ficassem como bronze e ferro, internamente cultivando o Qi por meio do meu sistema de sono e externamente desenvolvendo minha carne, nervos e ossos. Estes são os princípios básicos para o aprendizado das artes marciais e do Qigong. Há cerca de 20 anos, o Sr. Kuan conheceu por acaso o mestre Qigong, que no começo só lhe ensinava exercícios de meditação e respiração. Com o tempo, quando descobriu que sua força havia aumentado, ele começou a pesquisar nos livros técnicas de luta para aprender. Primeiramente, o método de treinamento do Sr. Kuan era muito simples. Todos os dias ele esmurrava o saco de areia 1000 vezes, transferindo para seus punhos a força explosiva de seu Qi, ou força interna. Mais tarde, quando achou que isto era limitado, ele procurou estender a força de seus punhos para seu corpo todo. Todos os dias após o almoço, o Sr. Kuan se submete a um treinamento rigoroso. Cada uma destas barras de ferro pesa 8 quilos e ele as usa para acertar a própria cabeça, costas e abdômen entre 20 e 30 vezes. No início, o Sr. Kuan muitas vezes se machucava, mas nunca desistiu porque ele acredita que quanto mais duro o impacto, maior a força reativa provocada dentro do corpo, que com o tempo irá aumentar seu Qi. Para aumentar sua destreza, o Sr. Kuan resolveu aprender sozinho uma famosa arte marcial do Kung Fu Shaolin chamada palma-areia de ferro. Esses feijões e pimentas vermelhas não são para comer. Todos os dias o Sr. Kuan enfia as mãos neles por meia hora, esfregando com força pelo menos 200 ou 300 vezes dentro do balde. Os feijões verdes são usados para treinar o que chamamos de palma-areia vermelha, que é o estágio inicial para palma-areia de ferro. Os feijões e as pimentas são usados para promover o fluxo do sangue e aliviar o inchaço e a dor. 5 quilos de feijões verdes misturados com 1 quilo de pimentas vermelhas é o primeiro estágio para se conseguir a palma-areia de ferro que ainda é praticada no templo Shaolin. Após praticar por meio ano, o Sr. Kuan passou para o próximo estágio esfregando com força as mãos em pedaços de ferro. Primeiramente,
A gente treina com peças de ferro arredondadas e depois a gente mistura com peças cúbicas e mais tarde a gente adiciona peças denteadas como estas. As mãos do Sr. Kuan ficam tomadas pela ferrugem do ferro. A carne engrossada e enrijecida em um nível extraordinário pode desviar qualquer ataque externo. Esse é o único par de palmas, areia e ferro que podem ser encontradas na cidade de Foshan. Fora isso, o Sr. Kuan também aperfeiçoou o Kung Fu cabeça de ferro. A cabeça é uma parte vulnerável do corpo, mas o crânio do Sr. Kuan é 4 vezes mais duro do que o de uma pessoa normal. O método de treinamento dele faz as pessoas se encolherem de medo. Virado de ponta cabeça, ele bate a cabeça no chão inúmeras vezes. Pode parecer perigoso, mas o Sr. Kuan há muito tempo não sente dor alguma. Mesmo batendo de propósito numa barra de ferro, ele não sangra ou causa nenhum inchaço. Qualquer dessas ações perigosas é suficiente para deixar uma pessoa normal com séria concussão. Então, o que será que o Qigong tem que torna o Sr. Kuan imune a danos? O Sr. Kuan é apenas um trabalhador comum aposentado, mas o Qigong permite que ele desempenhe façanhas impressionantes. Estima-se que existam mais de 10 milhões de praticantes de Qigong na China. Em grandes cidades como Beijing e Xangai, é possível encontrar entusiastas a centenas nos parques toda manhã. Quase 100 pessoas reuniram-se no campo aqui hoje, perto da cidade de Taipei, em Taiwan. De todas as classes sociais e grupos etários, todos eles vieram com o mesmo propósito: usar o Qigong para curar doenças. Wang Shufan, 42 anos, vem praticando Qigong há 4 anos. Antes de começar, ela frequentemente se queixava de falta de energia, mas depois de 6 meses, sua força podia ser comparada com o trabalhador braçal. Hoje, ela consegue até dar demonstrações perigosas de como ser golpeada na testa por palitos de comer e no pescoço por uma espada. Será que toda essa mudança se deve ao Qigong? A senhora Shen, que tem quase 60 anos, pratica Qigong há 6 ou 7 anos. Ela tornou sua enxaqueca e energia de nariz que tinha anos, e quando antigamente ela ficava sem fôlego só de andar, hoje ela fica em pé sobre ovos e lâmpadas sem quebrá-los. As pessoas no palco não são artistas das artes marciais superiores, nem atletas de ponta. Antes de praticar o Qigong, todos eles tinham problemas de saúde. Mas hoje, eles conseguem desempenhar feitos que pessoas normais com saúde perfeita acham impossível desempenhar. Como será que o Qigong afeta tais mudanças no corpo? O que exatamente é o Qigong? Desde a época das dinastias Yin e Shang, há mais de 3.000 anos, os chineses acreditavam que tudo no universo era cercado pelo Qi, uma força ou energia que não apenas existe no cosmos, mas também dentro do corpo humano. Em um trabalho médico chamado Hanjin Neijin, ou o livro interno do Imperador Amarelo, há uma referência ao Qi que diz o seguinte: o Qi é fonte de vida, é uma força ou energia que existe em cada um de nós desde o nascimento e conforme crescemos e envelhecemos, esse Qi irá gradualmente enfraquecer. Assim como algumas pessoas nascem com habilidades naturais para o esporte, artes ou música, o potencial para o Qi pode existir em qualquer um. É somente com a aplicação constante que qualquer desses dons não se perderá. Li Qinhua é um médico que pratica a medicina chinesa há mais de 20 anos. Tal como os antigos médicos chineses, ele precisou estudar Qigong junto com a medicina chinesa. Segundo ele, apesar de o Qi se dissipar, o treinamento pode fazê-lo reaparecer e até fluir pelo corpo quando você quiser. Isto é o que chamamos de Qigong. Aquilo que chamamos de Qigong
não pode ser sentido ou visto de forma alguma. Ele não tem forma, gosto, cheiro. Só através de mecanismos especiais, o praticante de Qigong pode fazer contato com ele. Qi é uma substância que pode ser recolhida e mandada embora. O Qi não tem odor, sabor ou forma. Para a mentalidade ocidental acostumada a duras provas científicas, um conceito abstrato como o Qi é difícil de entender, mesmo que seja muito difícil de ser descartado. Na China, quase todos acreditam na existência do Qi dentro do corpo humano e que o fluxo do Qi dentro do corpo pode ser afetado para permitir que a pessoa desempenhe atos sobre-humanos ou para acentuar certas funções orgânicas. Então, como se deve começar a desenvolver o Qi? O primeiro método para desenvolver o Qi é através de uma dieta apropriada. Os chineses acreditam que as ervas medicinais caras como o ginseng e a angélica chinesa reabastecem o Qi do corpo. Os imperadores chineses vêm praticando o Qigong na esperança de conseguir a juventude eterna. Muitos alquimistas taoístas também usam as propriedades de vida longa do Qigong para atrair seguidores. O segundo método para o desenvolvimento do Qi é através da coleta. Esse mestre Qigong está fazendo exatamente isto. Os praticantes de Qigong acreditam que através da respiração, o Qi existente do lado de fora entra para o corpo para reabastecer o Qi interno, que enfraqueceu ou foi gasto. Mas o Qi não existe simplesmente em qualquer lugar. O lugar ideal para coletar o Qi é no campo onde há tranquilidade e o ar é fresco. Precisamos absorver o que chamamos de o Qi do céu e da terra, a essência do sol e da lua. Precisamos fazer contato com a natureza, banhar-nos em rios, deixar o sol penetrar, nos fundir com a natureza. Então conseguiremos absorver muita energia benéfica que realçará e satisfará nossos corpos. Tu Chin Chuan, de 45 anos, começou a praticar Qigong com seu pai quando tinha 18 anos. Todo domingo ele vai para o campo para absorver o Qi da natureza. A cada respiração, o mestre Tu imagina o Qi da natureza fluindo através do topo de sua cabeça para dentro de seu corpo, reabastecendo o Qi que foi gasto dentro dele. Assumindo uma posição de meditação, ele limpa a mente e se funde com a natureza. Quanto mais Qi ele absorve, mais forte seu corpo se torna. Mas ninguém nunca viu como é o Qi. Que forma será que ele toma? Isto se ele existir de verdade. Dr. Afonso Wong, que possui doutorado em naturopatia, praticou medicina no Canadá por 10 anos. Tendo estudado Qigong do ponto de vista da física, ele chegou a algumas conclusões surpreendentes. O Qi é o equivalente de uma frequência específica, que seria uma combinação desta frequência 7,83 com a do infravermelho. Um tipo de elementos de rastro, ou seja, energia de calor. Então, estes elementos juntos criam o Qi. Essa é a explicação da física. Pela perspectiva da física, o Qi é o equivalente da energia. O Qigong envolve a transferência de energia daquelas células do corpo que têm alto teor de energia para células com conteúdo baixo de energia. Normalmente, o Qigong representa uma energia. Quando o mestre Qigong envia seu Qi para fora, porque sua energia física está mais alta do que a do paciente, em termos simples de energia física, a energia é transferida de um corpo com alto teor de energia para outro corpo com teor baixo de energia. O Dr. Wang afirma que descobriu o incrível relacionamento entre o Qigong e a natureza. Ele é de opinião que a Terra possui uma certa frequência e que o treinamento Qigong realmente envolve a harmonização do praticante com esta frequência. Quando isso acontece, suas habilidades físicas serão aumentadas. Os métodos de treinamento milenares do Qi na China, tais como coleta e jejum, que combinam meditação e respiração para absorver o Qi do céu e da terra, são de fato todos baseados neste princípio. Se o Qigong pode realmente aumentar nossas habilidades físicas e expandir o enorme potencial trancado dentro de nós, quais serão os limites que ele pode estabelecer para nós? A devoção do Sr. Kuan ao Qigong é quase um fanatismo.
todo pequeno detalhe da vida diária tornou-se para ele mais um método de treinamento. Mesmo subindo ou descendo as escadas de sua casa, ele trata a parede como se fosse um saco de pancadas. Depois de esgotar todas as possibilidades, o Sr. Kuan inventou uma maneira verdadeiramente insana de treinar. Ser atropelado por uma motocicleta. O Sr. Kuan pesa somente 60 quilos, enquanto a motocicleta pesa 100 quilos mais e está a mais de 19 quilômetros por hora. Certamente, é mais do que carne e sangue podem aguentar. O que acabamos de mostrar não é prejudicial, mas sim benéfico. Quando se pratica o Qigong, quanto maior o impacto, mais você progride. Será que este método suicida de treinar realmente ajudaria o Sr. Kuan a melhorar seu Qi? Primeiro, o Sr. Kuan concentra o Qi de seu corpo todo sobre seu abdômen. No instante em que a motocicleta passa por cima dele, é o ponto onde a energia de seu corpo atinge o pico. Por 3 vezes consecutivas, a motocicleta passa por cima do Sr. Kuan, mas ele sai totalmente ileso. Isso prova que não é casualidade. O Sr. Kuan parece realmente dominar a técnica de controle de seu Qi. É assim que você treina sua carne para ficar dura como o bronze. É preciso forjar-se a si mesmo, deste modo, para poder aprimorar o seu Kung Fu. Esta espécie de arte marcial que torna o corpo humano impenetrável àquilo que normalmente causaria sérios ferimentos ou até a morte é o surpreendente Kung Fu antigo conhecido como Qigong pesado. Por mais de 1000 anos, os chineses vêm aplicando o Qigong nas artes marciais e, de acordo com a lenda, os praticantes habilidosos podiam ficar sem comer nem descansar e tinham poderes de um deus. O Qigong pesado, cuja forma mais misteriosa é praticada pelos monges Shaolin, é uma forma superior de Kung Fu que concentra o Qi em qualquer parte do corpo, possibilitando que ele golpeie com força inacreditável e resista ao mais forte dos golpes. Em outras palavras, até a parte mais vulnerável do corpo pode virar arma. Com o Qi, tábuas de madeira podem ser quebradas com a mão, pedaços de pedra podem ser estraçalhadas com um chute e até a cabeça pode ser usada para esmagar tijolos e aguentar golpes e barras de ferro. Li Mandan, de 71 anos de idade, perdeu a visão após um derrame que resultou em hemorragia nos olhos. Por 3 anos, ele ficou totalmente cego. No desespero, o Qigong era sua única esperança. O mestre de Qigong mandou sua energia para mim, mas sem me tocar. Então, gradualmente eu senti que ao lado do meu olho, um pedaço de carne endureceu. E recebendo esse tipo de tratamento e também tomando os remédios conjuntamente, o problema foi desaparecendo após meio ano. O mestre Shun Tai-Dai é médico em Taiwan há 6 ou 7 anos que não visa lucro. Sem usar instrumentos ou mesmo contato físico, ele consegue sentir o que está errado com os pacientes unicamente através de seu Qi. Eu sinto que o Qi dele está vindo. Após receber o Qi dele, que entra em contato com o meu Qi, as forças do Qi se fundem. Então, primeiro eu sinto o Qi dele e depois eu reajo a ele para determinar como fazer o Qi fluir e assim então poder tratar qualquer doença. A China tem uma história de 3.000 anos de tratamento de doenças com o Qigong. A interpretação geral é que o mestre Qigong envia o Qi saudável de dentro de seu corpo através das mãos para o corpo do paciente e ao regular o Qi enfraquecido do paciente, ele o cura. No caso de Li Minda, o mestre Shun verteu sua energia através do topo da cabeça do paciente e conectou os 2 Xis gradualmente, restaurando a visão de Li após 5 anos de tratamento. O médico naturalista Dr. Afonso Wang concorda que o Qigong possui propriedades curativas.
O Qigong é uma transferência de energia. Se a energia de alguém é abundante e a doença não é considerada séria, com certeza o Qigong poderá tratá-la. No momento, o tratamento com o Qigong está sendo promovido em países desenvolvidos como Japão, Estados Unidos e Canadá, onde a pesquisa está sendo conduzida para o relacionamento entre o Qi e o progresso da doença. Após 10 anos de pesquisa, o Dr. Alfonso Yuan uniu o Qigong chinês com a ciência ocidental, algo que ele chama de Qigong científico, que, por incrível que pareça, só leva 3 horas para ser aprendido. O Dr. Yuan assoprou várias vezes com sua boca na cabeça de um estudante. Aparentemente, ele está aplicando o Qigong científico. Eu assopro o Qi para dentro nesta frequência para poder estimular o cérebro, que é o centro do nosso ser. Quando o cérebro ressoa nesta frequência, com certeza o Qi será gerado no corpo. Nenhum dos 11 estudantes em classe hoje já havia recebido algum treinamento Qigong. Antes de aprenderem o Qigong científico, eles precisam estar em um estado de relaxamento colocando as mãos no ponto de pressão Dantian em seus abdômenes. O Dr. Yuan começa a soprar Qi no ponto de pressão no topo da cabeça deles. Após 5 ou 6 exalações, eles começam a sentir o Qi percorrendo por seus corpos. Alguns estudantes estão suando nas palmas das mãos e suas temperaturas estão subindo. Pode tentar imaginar o Qi vindo por aqui, descendo do ponto de pressão bairro I, no topo da cabeça e indo direto para o Dantian. E quando você exala, ele puxa aqui. Após 15 minutos, os estudantes podem enviar o seu próprio Qi colocando as mãos em outros estudantes. Parece que eles conseguem mesmo aprender Qigong neste curto espaço de tempo. Se esse método realmente funcionar, ele poderá trazer esperança a muitos pacientes. Sendo um divulgador dos remédios naturais, o Dr. Yuan acredita que o Qigong chinês seja uma espécie de medicina inseparável da própria natureza. Quanto mais você se aproxima da natureza, quanto mais você se aproxima de um ambiente natural, mais sua saúde ficará melhor. Se você se afastar da natureza, é claro, sua saúde irá piorar muito. Por isso, eu espero que o mundo, de uma forma geral, se volte para esta nova tendência. Nós precisamos nos voltar para a natureza. Eu espero. Hoje, a medicina ocidental está começando a reconhecer que existe alguma coisa no Qigong que justifica maiores investigações. No futuro, se a humanidade puder aproveitar a força do Qi para a medicina, saúde e vida mais longa, isso não será só um avanço para a ciência da medicina. Os livros médicos talvez tenham de ser completamente reescritos. Mas, no final, as diferenças continuam entre o Oriente e o Ocidente em termos de cultura e pensamento. Há uma longa estrada pela frente antes que se chegue a um consenso sobre este assunto. As perguntas mais intrigantes têm as respostas